vamos iniciar o nosso culto orando ao Senhor. Eu quero convidar você também a curvar a sua fronte, a orar ao Pai, entregar o culto que você vai estar realizando nesta noite a Ele, como oferta agradável, por tudo aquilo que Ele é na sua vida, por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor. Deus Pai, soberano e engrandecido seja o Teu santo e poderoso nome. Louvamos a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pela Sua poderosa mão, Senhor, estendida em nosso favor. Louvamos o Teu nome, Pai, porque aprove a Ti nos separar como Teus filhos e nos fazer agora co-herdeiro da Tua herança, Senhor, em Cristo Jesus. Senhor, sem mérito algum, mas por a Sua própria escolha. Senhor, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem realizado, por essa grande família que o Senhor tem feito se reunir neste templo. Continue, Pai amado, agindo e operando em nossas vidas, fazendo conforme a Tua vontade em nossos corações. Agora a Tua igreja, Senhor, a qual o Teu Filho é o cabeça, estaremos nos reunindo neste lugar, para render honras e glórias a Ele, porque somente nele é que encontramos tudo aquilo que temos recebido da Tua parte. O Teu favor, o Teu carinho, a Tua poderosa mão estendida a cada um de nós. Eu peço a Ti, Pai, que Tu esteja nos abençoando. Rogo a Ti, Senhor, que Tu esteja recebendo os nossos louvores e a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações. Essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos dá força, essa palavra que nos dá a Tua direção, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo ainda que o Senhor estará realizando em nossas vidas. Que a glória e o louvor esteja sempre sendo dado a Ti, e que tudo o que façamos redunde honras e glórias ao Teu nome. Então, Pai, receba esse culto, receba a nossa adoração, em nome do Teu Filho, o Jesus o Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em 2 Coríntios 10, dos versículo 13 ao versículo 18. Responsabilidade missionária do apóstolo Paulo, que está sobre a igreja do Senhor também, amados, sobre as nossas vidas. Um compromisso de, como igreja, anunciarmos a palavra de salvação e o evangelho. Então, 2 Coríntios 10, do 13 ao 18. Amém? Já achamos? Vou estar iniciando a leitura. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras. Sem isto, nós gloriamos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém, amados? Vamos nesse momento estar fazendo um louvor. Quero convidar toda a igreja, está fazendo louvor agora, os nossos salmos e hinos. Alô, som. Boa noite, som. irmãos. Graças e paz da parte do Eterno. Alô, som. Vamos louvar com salmos e hinos, número 395. Som. Alô, som. Salmos e hinos 395, amém? Cantada ali, né? Fica pertinho de você.
Então, amados, agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu vou convidar você a estar abrindo a sua Bíblia em Filipenses 4. Filipenses 4. Dando continuidade àquilo que o Senhor tem nos trazido neste lugar como igreja. E nós vamos hoje estarmos pensando nos 3 primeiros versículos de Filipenses. Filipenses 4, os versículos 1, 2 e 3. Tenha certeza que o seu trabalho nunca será vão no Senhor. Tenha certeza disso, igreja. O seu trabalho nunca será vão no Senhor. Então nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Está assim escrito na mesma. Portanto, meus irmãos amados, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Deus Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Te agradecemos, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor já nos deu neste dia. Que tudo, Senhor, que passamos e tudo que venhamos passar, sempre glorifique e exalte o teu nome. Tudo que venhamos fazer e tudo que venhamos realizar, glorifique e exalte o seu nome, seja para a sua glória e para o seu louvor. Senhor, aqui está o momento da tua palavra. E mais uma vez eu rogo a ti, Senhor, que tu seja misericordioso com a minha vida. Porque tão grande e sublime é este momento, a qual as suas ovelhas são cuidadas e apacentadas por ti, através da palavra que é ministrada. Essa palavra, Pai amado, que precisa ser do alto para que a vida dos teus filhos sejam transformados, para que a vida dos teus filhos sejam impactados, para a vida dos teus filhos sejam exortadas, Senhor, pela verdade da mesma. Que assim, Pai, o seja. Que assim com a minha vida, mais uma vez eu te peço, seja gracioso comigo. Seja muitíssimo gracioso, para que tudo que eu venha trazer aqui sirva, Pai amado, de alimento para as ovelhas que são suas. Que essas ovelhas sejam abastecidas pelo poder desta palavra. Esta palavra que é a verdade. Essa palavra que nos dá a tua direção e os teus ensinos. Assim, Pai, eu rogo e desde já eu te agradeço por tudo. Em nome do teu Filho, o Jesus o Cristo, o cabeça da igreja. Em nome dele é que eu te agradeço. Amém e amém. Amém, amados? Então nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo começa com a palavra portanto. Ele está ligando os versículos acima com o restante do seu pensamento. O apóstolo Paulo, então, se refere àquilo que está escrito em Filipenses 3, o 20 e o 21. Eu vou estar lendo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, aí ele inicia o 4 falando, portanto. Então, meu amado, portanto, isso vai trazer o quê? Por essas verdades. E assim esperar levar esta comunidade a estar focada nas promessas divinas. Com essas verdades e com aquilo que o apóstolo Paulo escreve àquele povo, ele quer então trazer a este povo a verdade das promessas divinas que vão se cumprir sobre a vida daqueles que são dele.
sobre a vida daqueles que foram separados e escolhidos no Senhor. Então, tenha certeza, o trabalho que temos nunca será vão no Senhor. E no primeiro versículo ele fala: portanto, meus irmãos amados, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firme no Senhor. Amados, e algumas outras traduções está muito querido, unidos pelo laço de fé, pelo laço de amor, assim como nós louvamos aqui, né, em Cristo Jesus, uma comunhão verdadeira, laços estreitados pela obra que Cristo realizou em nossas vidas, laços que nos une, laços que nos traz respeito, que nos traz carinho, que nos traz amor um ao outro, porque em Cristo Jesus fomos amados e em Cristo Jesus nós amamos uns aos outros e nos temos como irmãos em Cristo. Amados e muito queridos. E ele continua falando: irmãos, um vínculo de intimidade, um vínculo de conhecimento, sabendo quem nós somos, sabendo por que o Senhor nos trouxe aqui, conhecendo as verdades uns dos outros, estarmos vivendo em comunhão, estarmos vivendo um princípio de busca comum, olhando um para o outro, para a necessidade um do outro, entendendo aquilo que o Senhor tem entregue a cada um de nós com graça e com favor imerecido. Que nós possamos estarmos realmente olhando uns para os outros dessa maneira, carinho, amor, respeito entre nós, tudo aquilo que alcançamos. A irmã Lúcia lembrou aqui, tudo aquilo que desejamos receber, que nós venhamos dar ao outro. Se eu desejo receber esse carinho, esse amor, esse afeto, que eu também dê, que eu venha dar esse carinho, esse amor, esse afeto, esse respeito, algo que eu espero receber. E tudo isso, meu amado, porque agora somos irmãos em Cristo Jesus. Porque, como ele falou nos versículos acima, porque ele então, meu amado, é aquele que pode subordinar a si todas as coisas. Ele tem autoridade e assim ele o fez. E nós louvamos a Deus por isso. E ele coloca também aqui que esses são alegria, né? Ele usa aqui de uma metonímia e ele é a causa, o motivo disso. O motivo é essa relação que o apóstolo Paulo tem com esse povo, tem com esses irmãos. Isso o alegra o coração. E como é bom nós vivermos um momento como este, meus amados. Eu espero que cada um de vocês possam ter vibrado com um momento como esse, os pais alegres e contentes de estar apresentando seu filho, o momento de nós estarmos orando aqui pelos outros, nos abraçando, agora mesmo com tanta dificuldade pela pandemia, mas já com relaxamento, é ou não é? Nós já estamos nos abraçando bem mais, né? Já estamos mais tendo maiores contatos, né? Essa é uma verdade. Veio aí, né, uma queda do momento tão drástico que nós passamos, e agora nós estamos nos abraçando mais, nós estamos estado mais perto, e nós estamos mais juntos. E isso então, quando Paulo olhava para tudo isso, trazia alegria ao coração dele. E como Charles falou, como alegra o coração do pastor ver uma igreja vivendo uma realidade cristã, vivendo um compromisso uns com os outros, um compromisso com o Senhor. Nada é meu, nada é teu, tudo é nosso. Não é um presente que um deu, mas é toda a igreja. E vocês não sabem como isso ficou na minha mente, meu amado, sabendo que muitos dos irmãos retiraram daquele auxílio, daquela pouca coisa que pouco tem, e lembraram de trazer algo para a minha vida. Então isso para mim tem que ter um peso de gratidão, sabe? De ver os irmãos trazendo algo do seu para estar ali, trazendo uma lembrança para o seu pastor, para a sua esposa. Muito grato, isso me traz alegria, quando nós podemos orar uns pelos outros, quando nós podemos visitar uns aos outros, quando podemos viver a verdade cristã, a realidade de servirmos uns aos outros, meu amado. A alegria de podermos visitar uns aos outros. Sermos uma palavra de alegria, quando nós encontramos a minha prima Rose com 6 meses no hospital, e ela se alegra quando nos vê, quando nos colocamos uma palavra de amor para ela. Sabe, meu amado? Nós podemos compartilhar isso, ser essa igreja, vivermos esses momentos,
Depois de um susto que nós levamos aí com o irmão Carlos na sexta-feira, nós nos alegramos com uma lembrança de algo que ele viveu. E eu vou até aqui compartilhar. Ele falou que aquele momento ali, ele ouviu os médicos dizerem assim, ó, nós estamos perdendo ele. Já pensou tu ouvir isso, filho? Tu tá vendo a luz. Mas aí depois ele brincou, eu falei assim, não quero ir agora não, vou voltar. E está aí conosco sendo apresentado hoje. Sabe, meu amado, isso é para a gente se alegrar, é ver a bondade, o favor divino, o cuidado divino. Os médicos não explicam. Nunca vi isso em tanto tempo de medicina. Mas o Senhor nos surpreende porque Ele cuida de nós. Nós louvamos ao Senhor por isso. E nos alegramos com isso. E Ele fala aqui dessa coroa. E essa coroa aqui, a definição dela eu só achei no livro que o Tiago me emprestou. Eu não achei no Lexo. Engraçado, né? Mas no livro que o Tiago me emprestou, não vou rabiscar, não vou deixar nada, beleza? Não vou marcar, não vou deixar dar a orelha e vou entregar no tempo. Tá bom? Assim que eu acabar. Não quero pagar doce. Então, amados, essa coroa aqui ele coloca como um diadema, como uma coroa da vitória. Paulo entendia que tudo isso era a vitória que ele recebia em ver uma igreja a qual ele ministrou, uma igreja a qual ele trouxe uma palavra vivendo essas verdades, como cooperadores dele. Meu amado, sabe, uma realidade cristã no meio da igreja que vai fazer a diferença em nossa comunidade, que vai fazer uma diferença em nossa família, quando vivermos essa realidade cristã, não somente de palavras, mas de realidade. Nos preocupando uns com os outros, nos alegrando uns com os outros, chorando uns com os outros, sendo verdadeiros irmãos em Cristo. Com certeza, meu amado, quando essa igreja vive essa realidade, ela é impactante aonde ela está inserida. Porque muito mais do que falar dessa verdade, ela vive essa verdade. E aí nós vemos, então, o apóstolo Paulo trazendo essas colocações. O apóstolo nos faz uma recomendação de permanecermos firmes no Senhor, pois somente nele podemos resistir a tudo que sentimos e que nos enfraquece. Sabe, meu amado, a nossa força e a nossa capacidade, nós não temos isso de conseguir vencer todas as dificuldades como se fosse só vitória. Não, é em Cristo Jesus é que alcançamos e temos forças para vencermos as dificuldades que vêm, as dificuldades que se levantam, as coisas contrárias que vêm contra as nossas vidas e contra as nossas caminhadas. É somente nele que nós vamos encontrar forças. É somente num momento de fraqueza, num momento de tanto desespero, tu ouvir o teu Senhor falar nas coisas mais simples, nos lábios de uma criança, no meio de um louvor. Quando então a palavra de Deus está sendo ministrada, você ouvir a voz do seu Senhor falando contigo claramente, sussurrando aos teus ouvidos que Ele está contigo. Ele não te abandonou, seja qual for a circunstância, seja qual for o momento. Eu não vou te deixar só, meu filho. Então o apóstolo Paulo traz essa palavra para aquele povo, um povo que foi cooperador. Nós vimos isso lá nos primeiros capítulos, quando ele fala que esse povo entendeu que a obra de expansão do evangelho, a obra da missão da igreja não estava somente sobre a vida do apóstolo Paulo, mas se tornaram cooperadores dele nesse chamado e nessa responsabilidade. É essa responsabilidade que está sobre cada um de nós aqui, não é uma responsabilidade minha ou dos oficiais desta casa, é de todos nós, amados. A igreja do Senhor, esse corpo vivo, esse corpo que pulsa as verdades cristãs. Mesmo sendo e sabendo das nossas fraquezas e das nossas inconstâncias, naquela comunidade, Paulo sabia que necessitavam de estímulos para tudo aquilo que iriam passar. O apóstolo Paulo sabia que os tempos seriam muito difíceis, que viriam, e eles sabiam então que essas ovelhas precisavam estar fortalecidas nele. Sabe, meu amado?
E esses tempos difíceis vêm de maneiras tão diferentes em nossas vidas. Nas perdas, nas enfermidades, nas portas que se fecham e tantas outras. Mas é a certeza da obra redentora de Cristo sobre as nossas vidas que nos fortalece, que nos anima, que não nos deixe desistir, que não permite que nós venhamos questionar ou pensar que Deus nos abandonou. Ele jamais vai nos abandonar. Os seus filhos sempre estarão com Ele e cuidado por Ele, visitado por Ele, amado. O versículo 2, ele fala assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordantemente no Senhor. Meu amado, nós vemos a postura do apóstolo. Ele não chega a essas duas mulheres como uma palavra de exortação, mas ele traz uma palavra de súplica. Ele traz uma palavra de então, ele vem pleitear com essas mulheres. E ele então fala rogo. Ele não dá uma ordem. Ele não traz a elas uma palavra que vocês têm que mudar essa maneira, mas ele fala assim, pensem concordantemente no Senhor. Ele vem pleitear, ele não usa da autoridade apostólica, mas ele vem trazendo esse cuidado pastoral humilde com aquelas duas ovelhas. E ele fala então, sintam. Ele envolve aqui a vontade, os sentimentos, a consciência, pensem, sintam isso. As suas vontades que possam ser concordantes naquilo que o Senhor fez pelas vossas vidas. Sabe, meu amado? E aí nós vamos pensar que essas duas irmãs aqui estavam vivendo problemas sérios de relacionamento. O apóstolo Paulo, sabedor dos problemas que essas duas mulheres estavam trazendo, era um problema que iria afetar o corpo. Iria trazer malefícios para o corpo, porque essas mulheres estavam vivendo um momento de facção, um momento faccioso. Estavam então ali vivendo um grupo, vivendo separações, e como isso é nocivo no Evangelho. Quando, meu amado, nós permitimos que os nossos sentimentos possam nos dividir, possam nos separar. Como é um serviço contrário, quando alguém se levanta para falar contra a igreja do Senhor ou contra um irmão. Como é ruim quando nós vemos, meu amado, tal coisas acontecendo. Os irmãos entrando em contradições, entrando em divergências, porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra. O que estava acontecendo com Evódia e com Sintique era isso. O apóstolo Paulo sabia que isso era nocivo à igreja, que isso é ruim para a igreja, que não deve ser assim que a igreja, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus, como ele falou acima. Concordar em harmonia com a mente de Cristo, que é revelada em sua palavra. Sabe, meu amado, agora o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Colossenses 3, que nós devemos ter então essa mente de Cristo, pensar nas coisas do alto, nós não podemos mais ter um sentimento faccioso, nós não podemos mais ser esse a estar entrando em contradição com meu irmão a ponto de, como foi falado na escola bíblica hoje pela manhã, de vir por um momento de ceia, sem falar com ódio do meu irmão. Eu não quero nem ver o meu irmão. Não, eu perdoei, mas ele lá e eu cá. Não quero ter contato com ele. Meu amado, como diz a palavra, há muitos que dormem, muitos que estão enfermos espiritualmente, porque estão participando indevidamente da ceia do Senhor, porque nutrem esse sentimento um com o outro. Mas essa palavra revelada em Cristo Jesus nos mostrou algo, meu amado, que é muito maior. E quando aquele que tem essa mente em Cristo Jesus não vai permitir que esse sentimento de facção vá tomar conta do seu coração. O apóstolo não toma partido a favor de uma ou de outra irmã. Está vendo, meu amado? A atitude do apóstolo não é ele ficar a favor de A ou a favor de B, mas ele fala assim, irmãs, pensem no Senhor. Ele não fala aqui que você, pense no pastor, porque isso está trazendo escândalo para o pastor. Pense para a igreja congregacional, porque isso está trazendo problema para a igreja congregacional. Mas ele fala assim,
pense concordantemente no Senhor. Quando a igreja vive esse embate, quando essa igreja vive essa facção, quando essa igreja vive essa divisão, o problema que é causado é o avanço do Evangelho, é a proclamação do Evangelho. Pois Paulo sabia que esta atitude era muito importante para a comunidade cristã dos filipenses. Essas duas irmãs eram importantes naquele lugar. E aquela atitude dessas irmãs iriam trazer malefícios para aquela igreja. Pois quando as lideranças entram em confronto, essa atitude faz muito mal ao corpo de Cristo. Meu amado, quando as lideranças estão rachadas, quando as lideranças não têm a mesma direção, o Evangelho e a proclamação dele é que é, de alguma forma, atacada diretamente por isso. Mas o apóstolo Paulo vem pleitear com essas mulheres que elas pudessem pensar concordantemente no Senhor. Não numa palavra pastoral, não simplesmente numa preocupação com a mancha que vai levar à denominação, mas em Cristo Jesus. Toda oportunidade o apóstolo chama a atenção para que esta realidade seja vivida no Senhor e o reconhecimento do seu senhorio sobre as nossas vidas. Meu amado, agora nós temos esse Senhor. Como nós lemos aí na nossa revista, nós somos propriedade particular dele. Então precisamos agora, meu amado, estarmos vivendo esse senhorio sobre as nossas vidas. E qual é o senhorio e qual é o ensino do nosso Senhor em momentos como esse? Os momentos a qual estamos com alguns problemas uns com os outros. É irmos até o nosso irmão, falarmos as verdades que estamos sentindo, ouvir o nosso irmão, o porquê que tais coisas aconteceram e assim nos consertarmos em Cristo Jesus, amados, porque há uma só cabeça que é o Cristo e um só corpo que é a igreja num todo. Eu e você somos um. E eu não vou poder contar isso com verdade se eu não quero estar com o meu irmão. E se eu não quero estar com o meu irmão, eu não estou ouvindo o meu Senhor e o meu senhorio em Cristo Jesus. Eu e você, meus amados, fomos chamados para glorificarmos e exaltarmos esse Deus. O versículo 3, o apóstolo Paulo nos deixou registrado assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aí ele coloca aqui uma palavra que traz o que? Súplica, mais uma vez, roga. Mas só que é interessante, e é através deste livro que então o Tiago me emprestou, a palavra melhor colocada ali, a estes homens ele já é mais incisivo. Olha só, a ideia do apóstolo, essas mulheres, ele vem pleitear com elas, mas esses que precisavam ser auxiliadores na vida delas, ele é mais incisivo. Olha só, se você está vendo o teu irmão passando por uma necessidade, passando por uma dificuldade, você vai até ele, cuide dele, cuide dela, visite, atue, restaure esse problema. Já as duas mulheres, ele fala assim, ó, vamos pensar concordantemente. E aí também tem um momento aqui que ele fala: ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Algumas outras traduções trabalharam. Mas esse trabalhar aqui tem uma ideia de ser o original de atletas comigo. O apóstolo Paulo aqui mais uma vez usa a ideia dos jogos públicos. E ele fala assim, ó, elas foram atletas comigo. Sabe o que ele está dizendo? Ó, elas foram da mesma equipe, elas trabalharam junto comigo, elas evangelizaram junto comigo, elas anunciaram o evangelho, elas caminharam, elas trabalharam, elas foram mulheres importantes nesta obra. Então, meu amado, eu quero chamar você, que é importante nesta obra, que é equipe neste lugar, vamos trabalhar juntos. Vamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como igreja. Há uma responsabilidade sobre esta igreja. Isso nós vamos ver nas aplicações. Mas então, meu amado, ele fala assim, elas foram atletas comigo.
elas trabalharam comigo, elas foram da minha equipe, elas andaram junto comigo. Essas mulheres são importantes no avanço daquilo que o Evangelho tem. A sua vida é importante, nós somos uma equipe, meu amado. Cada um com a sua função no corpo, cada um com o propósito a qual Deus nos chama, mas você é tão importante quanto eu ou qualquer um outro. Hoje foi eu e minha esposa que fomos aqui homenageados, mas nada difere daquilo que você tem com a parte de Deus na tua vida, amado. Nós não somos melhores, mas nós somos uma equipe. Seja aquele que ensina, que talvez apareça mais, mas você que está no banco, você que vem, você que anuncia essa palavra, talvez aonde eu não anuncie. Você que de repente anuncie lá no postinho. Chegou lá no postinho, enquanto está aguardando ali a consulta no postinho, ali no Catiri, a primeira pessoa que chega perto de você, tu vai, tacar evangelho em cima dela. Vai tacar a verdade espiritual. As verdades espirituais, tá, amado? Né? Aquilo que o Senhor realmente faz. E ele fala então que essas mulheres foram a equipe de Paulo em quê? No Evangelho, no avanço do Evangelho, na proclamação do Evangelho, a obra do Evangelho, meu amado, anunciando que o Cristo é aquele que nos transforma. Cristo é a verdade espiritual em nossas vidas. Cristo é o poder de Deus, a verdade do Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Nós louvamos o nome do Senhor por isso. É esse Evangelho, apresentar a pessoa a Cristo. As pessoas estão conhecendo uma doutrina, estão conhecendo tantas outras coisas, mas, meus amados, eles precisam realmente ter um encontro com a verdade das boas novas. E a verdade das boas novas é Cristo que nos transforma, que nos muda, que executa a obra que o Pai predeterminou nas nossas vidas. Bom, aí cada um pensa, né, e aplica de uma maneira. Mas o plano de Deus. Então, aquilo que Cristo tinha por fazer e por realizar, Ele o faz e cumpre. E é isso, meu amado, que nós como igreja precisamos fazer. E Ele colocou aqui o livro da vida. É visto com o registro dos nomes dos justos que deverão herdar a vida eterna. Meu amado, se existe um livro da vida, a qual alguns nomes têm que estar ali, eu começo a pensar dos nomes que não estão. Se eu tenho um livro da vida, a qual os nomes dos salvos e dos justos precisam estar nele, então aqueles que não estão, eu por dedução entendo que eles não serão salvos. Ou então todos os nomes estarão ali, não só uns ou os outros. Mas o que Paulo está falando aqui? Cujos nomes se encontram no livro da vida. Que todos os nossos nomes estejam lá. Nós não sabemos quem vai estar. Quais são os nomes que vão estar? Você tem que ter certeza que o teu vai. Tenha certeza que o teu vai. Que o Espírito que habita em vós esteja testificando com a obra que o Cristo fez. E é isso que nós devemos nos apegar. Aquilo que Cristo fez na minha vida. Mas agora, Paulo, o apóstolo, mais uma vez roga pela unidade. Precisamos estar vivendo em unidade. Sabe, meu amado? Eu não quero aqui que todo mundo possa e tenha necessidade de pensar igualmente. Eu posso pensar diferente um dos outros, mas eu preciso respeitar um ao outro. A maneira que o outro pensa é a maneira que eu penso. Que isso nunca venha nos dividir. Que isso nunca venha nos separar. Que isso nunca seja motivo para que eu não esteja com meu irmão, que eu não abrace, que eu não veja ele como um irmão em Cristo Jesus, salvo pela graça e pelo amor de Deus. Mas que sejamos um em Cristo Jesus. Podemos então verificar a importância dada pelos apóstolos ao termo unidade. Com isso, meu amado, nós começamos a ver a importância que o apóstolo dá a essa unidade em Cristo Jesus. Cristo é a cabeça. É a cabeça e nós somos o corpo. E precisamos estar unidos neste corpo. Os nossos dons, os nossos talentos para a edificação uns dos outros. Compreendendo a importância e a necessidade que temos de estender as nossas mãos, de sermos crentes em Cristo Jesus.
e verdadeiramente vivermos essa realidade. Porque nesse momento aqui, quando ele fala e traz essa ideia desses atletas que cooperaram com ele, mais uma vez, como eu falei, ele traz a ideia dos jogos públicos, aonde os atletas se preparavam, aonde os atletas juntos entendiam que quem ganha não é o que chega. Vamos ter uma ideia dos 4 por 100 no atletismo, onde cada homem ou cada mulher corre em 100 metros. Mas quando chegam no final, quem ganha é toda a equipe, não é somente aquele que cruza a faixa final. Meu amado, aqui sim é a igreja do Senhor. Aqui todos nós estamos juntos, cada um correndo a carreira que está proposta por Deus às nossas vidas. Mas, meu amado, e quem ganha com isso é o avançar do reino, é o proclamar da palavra, é nós sairmos neste lugar aqui e não ficarmos presos em 4 paredes, é verdadeiramente alcançarmos aqueles que são filhos, que vão ouvir a palavra do Senhor e serão salvos para louvor e honra da glória dele, amado. Então, meu amado, que tudo que vivamos aqui glorifique e exalte ao Senhor. E aí, então, para nós terminarmos, nós vamos fazer 3 aplicações. E a primeira dela, estão com base nas tarefas da igreja. Essas 3 aplicações. A primeira tarefa como igreja é trabalhar no Evangelho. Paulo faz constante lembrete à igreja, que sempre foram cooperadores. Como eu falei, essa igreja de Filipenses era um cooperador de Paulo. Eles cooperavam em oração, eles cooperavam financeiramente, e eles também entenderam que essa responsabilidade de anunciar a palavra estava sobre eles. Meu amado, então, essa missão da igreja está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, está sobre todos nós aqui. A missão de anunciarmos o Evangelho, a missão de sairmos e clamarmos o poder de Deus sobre esta comunidade através das verdades cristãs. Em cada momento que o presbítero Charles te chamar aqui, vamos evangelizar, vamos visitar, como nós falamos da outra vez, seja pronto, meu amado. Não seja tardio a viver essa verdade, mas esteja vivendo aquilo que o Senhor tem preparado. Essa igreja que é cooperador em anunciar as verdades do amor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a segunda tarefa é que estejam firmes no Senhor e estejam firmes na sua fé. Meu amado, essa firmeza só vem pelo conhecer e conhecer bem a palavra do Senhor. Como nos foi falado pela manhã, conhecer a doutrina, ter ensino, ter verdades bíblicas, para que as nossas práticas sejam também vividas de uma forma que engrandeça o nome do Senhor. Para que aquilo que eu aprendi, realmente eu venha colocar em prática de uma maneira que agrade ao meu Senhor. Que glorifique a Ele, que exalte a Ele. Que eu não possa entender, como um pastor amigo meu falou, eu trouxe uma palavra que eu sacudi a igreja, e ainda fez assim, ó, balançou ainda. Eu falei, rapaz, que poder é esse? Ele sacudiu a igreja do Senhor. Não, quem vai sacudir, se tiver de sacudir, é o Senhor da igreja. Somos só instrumentos na mão dele. Pensou sacudir? Sacudir a igreja. Só quem pode sacudir a igreja é o dono da igreja, o Senhor da igreja. Somos meros instrumentos na mão dele, e por misericórdia ele usa as nossas vidas. Mas quando eu acho que eu sacudi a igreja, eu estou muito longe do senhorio dele. E a terceira fala assim: recebe hoje o maior encorajamento para que você volte a se comportar como um atleta que faz parte de uma grande equipe. Então quero falar isso hoje para você. Você que talvez já tirou o tênis da corrida, já tirou aquela meia e acha assim, não vou mais correr, porque começou a doer o joelho, começou a sentir dor na coluna.
eu vou falar para você, é tempo de você, novamente, retornar como atleta e cooperador do Senhor. Como uma equipe neste lugar, avançando e pregando o Evangelho. Pregando as verdades do Senhor. E deixando que Ele sacuda a igreja dele, se assim o aprouver a sacudir. Mas fazendo somente aquilo que te cabe. Não fique olhando para trás, é aquilo que você correu. Mas olha que ainda tem muita coisa para você correr lá na frente. Ainda tem muita coisa para você realizar. Ainda tem muita coisa para você fazer. Não pense que é tempo de parar. Não pense que é tempo de você desistir. Mas o teu Senhor é aquele que vai te dar força, é aquele que vai te comissionar, é aquele que vai te colocar pessoas que vão ouvir a palavra da verdade. É o teu Senhor que vai te colocar no lugar certo, na hora certa, para que você anuncie essa verdade. Então, tenha uma certeza que o seu trabalho no Senhor nunca será vão. Mas não entenda que é você que vai querer a recompensa. Ele vai te recompensar como Ele quer e como Ele deseja. Seja somente um cooperador no chamado do Senhor. Amém, amados? Que essa palavra possa chegar aos corações dos irmãos e falar as verdades daquilo que o teu Senhor quer para a sua vida nesta noite. Amém? Vamos receber as bênçãos do Senhor, amado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus esteja não somente hoje, mas para todo sempre, com todos os eleitos do Senhor. E todos os eleitos do Senhor digam amém. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 60, versículo 1.